Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Antes de mergulharmos na poderosa palavra de Deus, eu quero fazer um chamado importante. Se você quiser ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas com a mensagem transformadora do Evangelho, deixe o seu like agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa verdade e comente Amém abaixo para ativar o algoritmo e levar essa palavra para mais pessoas que estão sedentas pela justiça de Deus. Vamos juntos expandir o reino. Hoje vamos nos aprofundar no Salmo 10, uma declaração profética de vitória sobre os ímpios, escrita pelo rei Davi em um momento de aparente silêncio divino, mas que explode em confiança na intervenção soberana de Deus. Está escrito no Salmo 10, 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te ocultas nas horas de tribulação? Aqui, Davi não está murmurando em derrota, mas clamando com autoridade, sabendo que Deus nunca abandona os seus. O contexto histórico nos leva ao período em que Davi enfrentava perseguições, possivelmente de Saul ou inimigos internos. Mas ele usa isso para ensinar que mesmo quando o mal parece prevalecer, o Senhor está posicionado para agir com poder. Conectando isso ao Novo Testamento, em Romanos 8, 28, Paulo afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mostrando que o aparente silêncio é parte do plano vitorioso de Deus para nos fortalecer e destruir o mal. Avançando no Salmo, no versículo 2, com arrogância, o perverso persegue o pobre, sejam apanhados nas ciladas que urdiram. Está escrito, os ímpios tramam, mas Deus os apanha em suas próprias armadilhas. Pense no contexto bíblico amplo. Em Ester 7:10, Amã, o ímpio que planejava destruir os judeus, acaba enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Isso não é coincidência, é a mão de Deus operando justiça. E em Provérbios 26, 27, quem cava uma cova cairá nela, quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele. Irmãos, declaremos agora uma oração de ativação baseada nessa verdade. Ó Senhor Todo-Poderoso, no nome de Jesus, declaro que todo plano do inimigo contra a minha vida, contra a minha família e contra os teus filhos seja revertido agora. Como está escrito no Salmo 10, 2, que os ímpios sejam apanhados em suas próprias ciladas. Eu ativo a tua justiça, ó Deus, e declaro milagres de libertação e proteção sobre cada um que ouve esta palavra. Amém. Sinta o poder dessa declaração fluindo em você, porque o Espírito Santo está confirmando. A vitória é nossa. Continuando, no Salmo 10, 3, 4. Pois o perverso gloria-se da cobiça de sua alma, o avarento abençoa e maldiz o Senhor. O perverso na sua soberba não investiga. Deus não existe. Eis todos os seus pensamentos. Aqui Davi expõe a arrogância dos ímpios que negam Deus em seus corações, vivendo como se ele não existisse. Mas o contexto nos remete a Salmos 14, 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E no Novo Testamento, em Romanos 1, 20 e 21, Paulo explica que eles são indesculpáveis, porque a criação revela o poder eterno de Deus, mas eles o rejeitam. Irmãos, isso não é motivo para desânimo, mas para proclamar a autoridade de Deus. Conectando a Apocalipse 20:10, onde o diabo e seus seguidores são lançados no lago de fogo, vemos o fim vitorioso. Os ímpios cairão e o reino de Deus prevalecerá. Vamos orar com poder. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu declaro sobre os arrogantes que negam a tua existência, que a tua luz os confronte como em Atos 9:3-5, quando Saulo caiu diante da tua glória.
Ativo milagres de conversão e proteção para os teus, como está escrito no Salmo 10, 4. Que todo pensamento ateu seja demolido pela tua palavra e que vidas sejam salvas hoje. Amém. Sinta essa autoridade espiritual se elevando em você. No versículo 5, prosperam sempre os seus caminhos. Os teus juízos, ó Deus, estão longe dele, em cima. Quanto aos seus adversários, a todos ele os expele com sopro. Os ímpios parecem prosperar temporariamente, mas Davi sabe que os juízos de Deus estão acima, prontos para descer. Contexto: em Abacuque 1:11, o profeta questiona a prosperidade dos caldeus, mas em Abacuque 2:3, Deus responde: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E em Tiago 5:1-3, no Novo Testamento: agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Está escrito que a prosperidade dos ímpios é ilusória. Declaremos: Senhor, no nome de Jesus, eu ativo a tua justiça sobre todo ímpio que oprime os justos. Como no Salmo 10:5, declaro que os teus juízos desçam com poder, trazendo milagres de reversão e proteção para os teus filhos. Que todo sopro de arrogância seja dissipado pelo teu vento santo. Amém. Avançando para o versículo 6, diz em seu coração: não serei abalado. De geração em geração não me sobrevirá o mal. A autoconfiança dos ímpios é sua ruína. Conectando a Lucas 12:19-20, onde o rico tolo diz: descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E em Isaías 47:8-9, Babilônia declara: eu sou, e fora de mim não há outro, mas o juízo vem em um dia. Irmãos, o Senhor ri dos planos dos ímpios, como em Salmos 2:4. Oração de ativação. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no nome de Jesus, declaro a queda de toda autoconfiança maligna. Como está escrito no Salmo 10:6, que o mal sobrevenha aos ímpios, mas aos justos, milagres de estabilidade e proteção eterna. Eu ativo a tua palavra para abalar o que é abalável e firmar o teu reino. Amém. No Salmo 10:7, a sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da sua língua há malefício e iniquidade. Aqui, Davi descreve a língua venenosa dos ímpios. Contexto em Romanos 3:14, cuja boca está cheia de maldição e amargura, citando este salmo para mostrar a universalidade do pecado, mas levando a graça em Romanos 3:24. E em Tiago 3:6, a língua é fogo que inflama o curso da existência. Mas nós, como em Efésios 4:29, usamos palavras de edificação. Vamos orar. Senhor Jesus, declaro que toda língua maligna seja silenciada. Como no Salmo 10:7, ativo a tua justiça para expor o engano e trazer milagres de cura para os oprimidos. Protege-nos com o teu escudo, ó Deus. Amém. Versículo 8. Põe-se de emboscada nas vilas, nos esconderijos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos no desamparado. Os ímpios espreitam como predadores. Mas em Êxodo 22:23, Deus diz: não afligirás nenhuma viúva nem órfão. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E em Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Conectando a Apocalipse 6:10, os mártires clamam por justiça e ela virá. Oração. Pai, no nome de Jesus, declaro proteção sobre os inocentes. Como está escrito no Salmo 10:8, que os olhos dos ímpios sejam cegados e milagres de livramento se manifestem agora. Amém. No versículo 9, armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para enlaçar o pobre, enlaça-o, arrebatando-o na sua rede. Imagem de leão. Mas em 1 Pedro 5:8, o diabo é como leão rugindo. E em versículo 9,
resisti-lhe firmes na fé. E em Salmos 91:3, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Vitória certa. Declaremos: Senhor, eu ativo a tua rede de proteção. Como no Salmo 10:9, declaro que os laços dos ímpios sejam quebrados, trazendo milagres de liberdade. Amém. Versículo 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que caiam em suas garras os desamparados. Mas Deus exalta os humildes, como em Lucas 1:52. Depois dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. E em Isaías 40:29, dá força ao cansado. Oração: ó Deus, levanta os desamparados com poder. Como está escrito, declaro milagres de exaltação e proteção eterna. Amém. No versículo 11, diz em seu coração: Deus já se esqueceu, encobriu o rosto, jamais verá isto. Mas em Salmos 94:9, o que fez o ouvido não ouvirá, o que formou o olho não verá. E em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus vê tudo. Vamos orar. Senhor, revela a tua presença aos que duvidam. Como no Salmo 10:11, ativo milagres de visão espiritual e proteção. Amém. Versículo 12. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Agora, o tom muda para clamor vitorioso. Conectando a Miqueias 5:9, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários. E em Atos 4:30, enquanto estendes a mão para fazer curas. Oração: levanta-te, ó Deus, declaro a tua mão erguida para milagres e proteção, como está escrito. Amém. No versículo 13, porque blasfema o perverso contra Deus, porque diz em seu coração, tu não inquirirás. Mas em 2 Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa. Justiça virá. Declaremos: Senhor, inquire e julga com poder. Ativo milagres de justiça divina. Amém. Versículo 14. Tu o viste porque atentas aos trabalhos e à dor para os tomares na tua mão. A ti se entrega o desamparado. Tu és o protetor do órfão. Deus vê e age. Em Salmo 68:5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. E em João 14:18, não vos deixarei órfãos. Oração: ó protetor, toma em tuas mãos os desamparados. Declaro milagres de provisão e proteção. Amém. Versículo 15. Quebra o braço do perverso e do maligno, esquadrinha a sua perversidade, até nada mais achares dela. Vitória total. Em Êxodo 15:6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E em Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Declaremos: quebra, ó Deus, o braço do mal. Ativo a destruição total da perversidade e milagres de paz. Amém. No versículo 16, o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Deus reina para sempre. Em Daniel 7:14, o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Oração: Rei eterno, declara teu domínio, milagres de expansão do reino agora. Amém. Versículo 17. Tens ouvido, ó Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, inclinando os ouvidos. Deus ouve. Em 1 João 5:14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Declaremos: ouça, ó Senhor, e fortalece. Ativo milagres de força e atendimento. Amém. Finalmente, versículo 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Justiça final. Em Isaías 11:4, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oração: faz justiça, ó Deus. Declaro o fim do terror e milagres de herança para os justos. Amém. Irmãos,
Este Salmo 10 nos ensina que, embora os ímpios pareçam fortes, Deus é o vencedor absoluto. Conectando a todo o cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse, vemos o arco da redenção, do Éden perdido à Nova Jerusalém, onde não há mais mal. Em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos encerrar com uma oração final de ativação. Senhor Jesus, baseado no Salmo 10 inteiro, declaro vitória sobre todo ímpio, milagres de justiça, proteção e prosperidade para os teus filhos. Que o teu reino venha, como está escrito em Mateus 6:10. Amém e amém. Obrigado por assistir até o final deste vídeo poderoso. Se Deus tocar no seu coração e você quiser contribuir financeiramente para ajudar este canal a crescer e produzir mais conteúdos de oração e palavra, faça uma doação via Pix pelo LivePix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta é bem-vinda e será usada para a expansão do reino através deste ministério. Deus abençoe abundantemente.